Flamengo elegeu na noite de ontem o seu novo presidente, Luiz Eduardo Batista. O BAP venceu as eleições e vai comandar o Clube de Regatas do Flamengo pelos próximos 3 anos. Isso você já sabe. Provavelmente você também já saiba que ele falou em todas as entrevistas que ele deu, podcast que ele participou, até nos debates, que ele vai centralizar a gestão de futebol em um profissional, em um diretor técnico, que vai ser o cara responsável por tomar todas as grandes decisões do clube. E já vem sendo especulado há alguns dias que esse cara seria o José Botto. Ontem, depois de anunciada a vitória do BAP nas eleições do Flamengo, esse nome do Botto ficou ainda mais forte. Já tem gente cravando que será José Botto o novo diretor técnico de futebol do Flamengo. E, gente, isso pode marcar uma nova era no clube. Pode acontecer uma revolução muito grande e a gente pode estar assistindo, de fato, uma mudança muito grande para melhor. O Flamengo pode subir muito de patamar com a chegada desse profissional e com a mudança da gestão de futebol no Clube de Regatas do Flamengo. Eu quero muito falar com vocês hoje sobre isso nesse vídeo. É um vídeo muito importante. Assistam esse vídeo até o final, deixem like, compartilhem aí nos grupos de WhatsApp, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos, porque é um vídeo muito importante sobre um momento que pode estar sendo, de fato, um novo marco no Clube de Regatas do Flamengo. Então, vem comigo nesse vídeo, eu vou rodar a vinheta rapidinho e na volta falaremos sobre José Botto e a revolução que ele vai implementar no Flamengo. E aí, vamos falar de tática? Meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Falando de Tática. Quero mais uma vez fazer o pedido aqui do like e da inscrição e também quero convidar você a virar membro do canal Falando de Tática, tá? Os membros do canal pagam a partir de R$5 e tem direito a grupo de WhatsApp comigo, com todos os membros. A gente bate papo lá sobre o Flamengo o dia inteiro, sobre tática, temos falado sobre o José Botto, tá? Então é muito legal o grupo. Tem também alguns vídeos que saem com antecedência para os membros do canal. E tem também a transmissão tática em que você vai assistir os jogos do Flamengo ouvindo os meus comentários. Eu mando no canal de WhatsApp áudios explicando para vocês tudo que está acontecendo em tempo real durante os jogos do Flamengo. Tenho certeza que você que gosta de tática vai gostar de ter acesso a esse conteúdo. Tenho certeza que você vai adorar a transmissão tática. Então vira membro, vai seguindo aí o passo a passo que o YouTube vai te dando, clicando aqui em Seja Membro, e aí entra para a nossa comunidade de membros. Eu tenho certeza que você vai gostar. É uma relação que eu costumo dizer que é ganha-ganha. Você ganha, eu também ganho daqui, todo mundo ganha, todo mundo fica feliz. Então, venha para a nossa comunidade de membros. Gente, isso aqui não é vender ilusão. Isso aqui não é oba-oba. Vocês sabem que o meu perfil não é esse. Eu sou um cara cético, eu sou um cara que sempre trago aqui para vocês os contrapontos todos. Mas, o que eu fiz? Eu fiz uma imersão no trabalho do José Botto. Eu assisti 3 podcasts em que ele falou muito sobre a própria carreira, sobre as ideias dele de futebol, em que ele fala muito sobre tudo que ele pensa sobre futebol e como é que ele entende, e falou muito sobre os trabalhos dele, especialmente no Benfica e no Shakhtar. Vamos fazer um resumo rápido aqui do que é o trabalho do José Botto, né? Ele começa a sua carreira como treinador e em 2007 ele decide que vai abandonar a carreira de treinador, que ele não vai mais trabalhar com futebol prioritariamente, né? Porque ele não estava ganhando grana para isso. Ele era treinador de clube pequeno em Portugal, não tinha dado o salto, não tinha conseguido alçar o voo para chegar num clube que pudesse pagar uma grana maior para ele, e aí ele fica meio desiludido naquele momento. 2 dias depois que ele toma essa decisão de não mais trabalhar com futebol, ele é chamado pelo Benfica a integrar o departamento de scout do clube que estava sendo implementado naquele momento. Então ele foi um pioneiro em departamento de scout ali no Benfica, ele fez aquilo nascer, fez aquilo funcionar, e o scout do Benfica é um dos melhores do mundo, até hoje. O scout do Benfica é um case de sucesso e José Botto participou ativamente disso. Depois ele foi, à medida que o tempo foi passando, ele foi virando o chefe de scout. Ele ficou 10 anos no Benfica trabalhando nisso. Trabalhou junto com o Jorge Jesus, enquanto o Jorge Jesus esteve lá, eles trabalharam juntos lá. E aí o Benfica é um case de sucesso, por quê? Porque o seu departamento de scout, que o José Botto fazia parte, durante muito tempo comandou, ele foi muito capaz de, com o seu conhecimento sobre o jogo e também o seu conhecimento que ele foi adquirindo sobre o mercado do futebol, foi sendo muito capaz de captar jogadores dentro de Portugal, em ligas periféricas da Europa e também em ligas periféricas do mundo, como na América do Sul, por exemplo, Brasil, Argentina. Ele captava esses jogadores, ele enxergava talento nesses jogadores,
pagava barato nesses atletas, levava para o Benfica, conseguia retorno esportivo e depois vendia esses jogadores bem mais caro para os grandes clubes da Europa, para os clubes poderosos. Então tem muitos casos como esses, assim, de jogadores, assim, são muitos. Di Maria, Davi Luiz, enfim, cara, são casos, assim, intermináveis, de jogadores que eles compraram barato em zonas periféricas, em ligas periféricas e depois venderam para grandes clubes. E conseguiam retorno esportivo também, conseguiam títulos, conseguiam desempenho esportivo e também retorno financeiro. Então é um case de grande sucesso. Depois ele vai para o Shakhtar. O trabalho dele no Shakhtar foi muito legal, especialmente porque ele fala com muito carinho desse trabalho. Você vê o brilho nos olhos do José Boto quando ele fala desse trabalho. Por quê? E aí é até importante falar um pouco mais detalhadamente sobre esse trabalho dele no Shakhtar, porque, para mim, é o mais importante em relação ao que ele vai trazer para o Flamengo. Eu acho que ele tem que tentar implementar o que ele fez no Shakhtar no Flamengo, e isso é que vai ser a grande chave de sucesso. Por quê? Lá no Shakhtar, ele falou muito nos podcasts que eu assisti sobre quanto que ele gostou de trabalhar lá, porque ali existia uma filosofia de jogo do clube, que era implementada pelo presidente, era uma ideia do presidente, que é dono do clube também, e que era uma ideia de propor jogo, de ser um time que é ofensivo, que vai sempre ser o protagonista em campo. Então isso vai muito ao encontro do que a torcida do Flamengo quer. Então o José Boto já entende, sem ter trabalhado ainda no Flamengo, um pouco do que é o Flamengo indiretamente, porque no Shakhtar havia também essa ideia de ser um time ofensivo que propõe jogo e que também vai ao encontro da ideia do próprio Felipe, do modelo de jogo do Felipe Luiz. Então há um casamento muito interessante aí. Eu vou fazer um vídeo só para falar desse casamento também depois do José Boto com o Felipe Luiz, porque tem tudo para dar muito certo, funcionar muito bem, tá? Mas eu vou fazer um vídeo especial só para isso, tá? Bom, vamos seguir. Então esse trabalho que ele fez no Shakhtar dá muito match com o que ele pode fazer no Flamengo. E ele fala desse trabalho com muito prazer, com brilho nos olhos. Então, o que me enche de esperança, o que de fato me deixa muito otimista com o trabalho do José Boto, não é só o fato dele ser um cara experiente, que conhece o mercado, respeitado no mercado da Europa, que conhece muito o mercado do Brasil. Gente, o José Boto conhece muito o mercado do Brasil, ele trabalhou em 2 clubes que contratavam muitos jovens no Brasil. Ele olhou muito para esse mercado, tanto o Benfica quanto o Shakhtar contrataram muitos brasileiros no período que o José Boto trabalhou lá e continuam contratando até hoje, e contratava até antes do José Boto chegar, no caso do Shakhtar Donetsk, por exemplo. Já existia esse perfil do Shakhtar contratar jogadores brasileiros antes dele chegar. Ele só manteve isso lá. Então ele conhece muito esse mercado brasileiro, muito. Conhece os clubes, conhece a base dos clubes. Não é pouco não, conhece muito. Então, quem disser para você aí, esse gringo vai chegar aqui de paraquedas, não sabe nada. Pelo contrário, conhece muito o mercado brasileiro, mas muito mesmo, tá? Não é pouco não. E além disso, a importância dele ser um cara que conhece o mercado europeu e ser um cara respeitado pelos europeus. Isso é muito importante também. Por quê? Porque na hora que o Flamengo começar aos olhos do José Boto, alçar jogadores da base para o profissional e na hora que, aos olhos do José Boto, como diretor técnico do Flamengo, começar a haver um trabalho de vender jogadores da base, quando esses caras tiverem a referência, forem referenciados pelo José Boto, quando o José Boto chegar num clube da Europa e falar, olha só, tem um atleta aqui que é bom por isso, por isso, por isso, ele se encaixa no seu modelo de jogo, esse jogador te vendo agora por 10, 12, 15 milhões de dólares, por exemplo, se for um zagueiro, se for um lateral, é um valor bom, dependendo do contexto ali, e você depois, meu camarada, você vai vender esse atleta por 40 milhões para um clube gigante. No caso dele está oferecendo, por exemplo, esse jogador para um clube médio, né? Então, com o aval do Boto, que é muito respeitado na Europa, sim, ele é muito respeitado no mercado da Europa, o Flamengo vai ter uma capacidade muito maior de vender os seus atletas, vai ter um olhar muito mais profissional para os atletas na hora de comprar, na hora de fazer o seu scout, e vai ter um cara, isso é o mais importante, gente, isso é o que mais me deixa realmente muito esperançoso, e isso é o que me faz afirmar para vocês que o Flamengo pode viver uma nova era. Não é 100% certo, porque futebol não é ciência exata. Futebol não é receita de bolo. No futebol nem sempre 2 mais 2 são 4, mas a chance de dar certo é muito grande. A margem de erro fica muito lá embaixo ao contratar um cara desse, e aí a grande sacada aqui, a grande jogada, o Flamengo era gerido por um conselhinho de futebol de profissionais que não entendem sobre o jogo, mas nem 1/20 do que o José Boto entende. Eu tô falando isso, gente, porque eu vi ele falar sobre o jogo com uma propriedade absurda nesses podcasts que eu assisti dele falar. Um deles, inclusive, com o Rafa Scout,
que é o meu grande mentor, tudo que eu sei sobre futebol, foi o Rafa que me ensinou. Então o papo ali foi profundo sobre indicador de desempenho, sobre contexto de jogador, modelo de jogo. Foi algo realmente bem denso, bem profundo, que ele mostrou todo o seu conhecimento. Então eu tô falando disso porque eu sei que eu vi ele falar sobre isso. Não tô achando nada. E também o conhecimento dele de mercado, trabalhando no Benfica em 10 anos e mais 4 no Shakhtar, não dá para imaginar que esse cara não conhece muito o mercado. Então é óbvio que ele conhece. E ele fala também com muita propriedade do mercado. Então, o Flamengo, volto a dizer, era gerido por profissionais que tinham muito pouco conhecimento sobre futebol e sobre o mercado também. Sobre o mercado tinha até um pouquinho, não vou também ser aqui injusto, né? O próprio Spindle e o Braz conhecem um pouco o mercado de futebol porque trabalharam no Flamengo nos últimos 6 anos. O Flamengo é um time que contratou jogadores e eles tiveram que mapear esse mercado. Então, algum conhecimento eles têm, mas não é nem perto do conhecimento de mercado que o José Boto tem. A experiência que ele tem no alto nível lá de Europa. Tá? Então, é um cara muito gabaritado e o fato do Flamengo, a partir de agora, com a confirmação da chegada do Boto, falta ainda o BAP confirmar, né? Ainda não confirmou, mas tudo indica que ele irá confirmar. Talvez enquanto você esteja assistindo esse vídeo, o José Boto já esteja confirmado pelo BAP como esse novo diretor técnico do Flamengo. Mas, de qualquer forma, essa muito provável chegada do José Boto é uma mudança de patamar muito grande, porque o Flamengo será gerido por alguém que entende do jogo, que entende de fato do mercado. É uma mudança muito grande, é uma revolução, é uma mudança de patamar. É algo, inclusive, gente, isso é muito importante também, que tem tudo para ficar estabelecido no clube para sempre. Essa forma de gerir, esse modelo de gestão profissional, mesmo que, obviamente, o Zé Boto saia um dia, porque ele vai sair, os profissionais não ficam para sempre, o Felipe Luiz saia um dia também, esse modelo de gestão profissional estará implementado. Então, isso para mim também é muito importante, é um dos grandes ganhos dessa história toda, é conseguir implementar de fato uma gestão, um modelo de gestão profissional. Mesmo que seja centralizada num cara só, é claro que ele não vai trabalhar sozinho, vai ter a equipe de scout, vai ter ali o Felipe Luiz trabalhando com ele, mas de qualquer forma é uma gestão profissional, de um cara gabaritado. Então, sim, é uma mudança muito radical para melhor no Flamengo. E o Flamengo já é um clube que arrecada muito dinheiro, que tem muita força, que tem uma torcida muito grande, que tem uma pujança no mercado. Então, esse encontro do Flamengo forte no mercado, o Flamengo que já ganha títulos mesmo sendo gerido de forma absolutamente tosca por diretores amadores que têm pouco ou quase nenhum conhecimento sobre futebol, o Flamengo sim vai se tornar um time muito, muito mais forte. E existe a possibilidade de uma hegemonia. Não dá para cravar, gente. Futebol não é ciência exata, mas existe essa possibilidade. Por que existe? Também é importante falar sobre isso. O José Boto não vai chegar aqui no Brasil se ele não tiver a certeza de que ele terá a autonomia que ele precisa ter. Ele mesmo se auto-intitula como um profissional que toma as decisões a partir do que ele faz. Ele não é um executor de decisões alheias. Ele executa a partir do que ele mesmo entende que é melhor, a partir das avaliações que ele faz, a partir da experiência que ele tem. Então ele vai chegar aqui e vai ter autonomia total. O BAP já falou que vai dar essa autonomia para ele, então imagina-se que ele terá essa autonomia. E aí, por conta disso tudo, imagina-se sim, é a tendência que o Flamengo fique muito mais forte na mão desse profissional. É sim para o torcedor do Flamengo ficar muito otimista. Então, gente, esse será o novo Flamengo, gerido de uma forma profissional por um profissional gabaritado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha aí com os amigos, com os amigos, para todo mundo saber dessa possível mudança importante no Flamengo que deve acontecer com a chegada do José Boto. Vira membro do canal também, clica aqui em Seja Membro. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e eu fui.